Como eu já tinha criado, ela não criou, mas se eu excluir, por exemplo, aqui, e clicar, digitar qualquer coisa, e ele já cria a camada texto aqui, né? Tirar essa palavra aqui, que sem querer saiu uma palavra muito legal, né? A outra camada são as camadas de seleção, que, se não me engano, a gente não tem essa opção dela, que ela tem aqui. A camada de seleção é uma camada que ela vai criar uma camada maior. Essa camada de seleção que a gente pode criar ela por aqui, apertando este botão, ela cria uma camada de seleção. A camada de seleção é bom para a gente usar, para a gente selecionar uma área e deixar essa área selecionada para a gente usar várias vezes, dependendo da necessidade. Então, por exemplo, eu posso selecionar essa área do papel aqui e salvar. Deixa eu salvar em um local qualquer para que fique fácil a visualização. Aí fica aqui marcado, e toda vez que eu precisar usar, eu marco aqui, ele seleciona, eu posso desmarcar e fica só a seleção. Para isso funciona a camada de seleção. Aqui também você tem acesso à máscara rápida, onde você pode selecionar uma área e sair sem criar uma camada permanente, né? Essa camada aqui é permanente, se você não excluir, ela vai ficar aí a vida toda, né? Então, a próxima camada que a gente tem é as camadas Ruler e Painel Ruler. A gente já viu o funcionamento delas também lá, então a gente não precisa voltar nela agora, né? E a última camada é a camada de guia, que é essa aba aqui dentro das layers. Essa camada guia é onde se encontra todas as linhas guias aqui. Se eu clicar nela aqui, ela some com todas as linhas guias. Você pode observar que a linha voltou aqui e apagou. Aqui é interessante, sempre que for funcionar uma guia, a gente sempre selecionar essa camada e adicionar essa guia, né, com a ferramenta objeto. Só é possível inserir com essa ferramenta. E aqui a gente pode manipular essas guias, né. Se a gente não selecionar essa camada, por exemplo, se eu quiser inserir uma guia e não tiver selecionado essa camada, se eu clicar aqui, ele cria automaticamente uma camada com aquela guia que eu inseri, né. E a gente pode mexer nessas camadas. Ok. Então é isso aí. As camadas, a gente viu, foi isso aí. A gente viu a camada vetor, viu como é que ela funciona. Então agora a gente vai para uma parte interessante, que é como é o foco da aula, é uma aula especial, aula de comandos especiais. Então a gente viu, conheceu as camadas, alguns comandos são feitos pelas camadas, né? E agora a gente vai conhecer uma camada especial, que é a reverse, e a gente vai também aprender a criar um tones, aprender a criar um balão e editar uma onomatopeia. Vamos excluir essas camadas aqui, sem necessidade. Layer folder, isso aqui também, essa aqui também, e vamos deixar essa camada como camada normal. Então, vamos lá. Primeiro, vamos aprender a editar uma onomatopeia, né? Vamos digitar uma palavra aqui. Então, essa que está aqui é a onomatopeia. A gente pode aumentar ela aqui e escolher uma fonte interessante para ela. Fonte, passa rápido, você não vê. Vamos usar essa aqui e dá OK. Deu OK. Aí a fonte aqui, se por um acaso você reinstalar o programa e não tiver as fontes instaladas novamente, então essa onomatopeia pode mudar de fonte. Aí para você encontrar essa fonte de novo vai dar um pouco de trabalho. Então o que você pode fazer? Você pode converter essa camada aqui
essa camada de texto para uma camada normal. Você dá um Ctrl Alt E e muda. Ctrl Alt E não é interessante. Você vem aqui e rasteriza essa camada. Rasterizar, sim. Ele vai manter a camada original, que está aqui. A gente vai apagar. Você vê que a camada de texto está aqui, que ela pode ser editada, né? Ela sempre mantém, se você pedir sim. Eu vou refazer só para demonstrar. Então a gente vem aqui, rasterize, aí te dá a opção. Pergunta, você quer manter a camada original? Você diz sim, né? Ou diz não, é o seu critério. Então essa camada aqui, ela não pode ser mais editada, pelo menos o texto dela não pode ser mais editado, mas ela pode ser manipulada. Como? Você vem em Edit, Move Transform, e vem aqui em Fit Transformation, Perspectiva ou Mesh. Você pode editar ela da maneira que você achar mais interessante. Aí você pode tentar dar um efeito de perspectiva nessa onomatopeia, acompanhar a ação, né? Você pode manipular ela, deitar ela, né? É um efeito que você pode aplicar à camada, né? Você tem aqui uma escala que ele vai aumentar em escala, a onomatopeia, rotacionar, distorcer. Você atua mais igual ao Fit Transformation, e a perspectiva que te dá a opção de perspectiva mais de pontos, de 2 pontos. Você pode girar isso, né? Pode manipular ela de toda forma, e você pode manter o original também, só marcando essa opção. Como não é interesse, a gente dá OK e espera. Tá aí sua onomatopeia editada, né? Pode fazer isso com qualquer palavra, desde que você transforme ela numa camada rasterizada. Você rasteriza essa camada de texto. Os balões. Como criar um balão e como criar um tone. O processo é o mesmo para a gente criar. A gente pode usar uma ferramenta de desenho e desenhar um balão qualquer aqui. Vai sair meio esquisito. Vamos unir aqui esses pontos. Deixa eu tirar o stroking out. E unir o ponto aqui, meio complicado. Então pronto, você criou aqui, desenhou um balão. Eu quero fazer um balão diferente porque o balão que está no arquivo dele não me interessa e eu quero fazer um balão. É claro, você pode fazer o balão direto na página, junto com a arte final, nada impede que você faça isso. Mas você tem um balão separado, você pode trabalhar melhor os efeitos de fundo, sem se preocupar muito com o balão. O balão pode ser inserido depois. Então, criado esse balão aqui, você vem editar, salvar como diálogo Balloon Material. Ele vai te dar a opção, você escolhe um